Agora, como uma aplicação também do termo de Laplace e essa ideia da teoria de Landau, eu vou falar de uma forma alternativa de explicar o ferromagnetismo, que ela é menos realista que o modelo de Ising, mas ela é mais fácil de entender, que é o modelo de Curie-Weiss. Isso aqui também vai introduzir a gente a uma outra classe de modelos, que são chamados modelos de campo médio. E a ideia do modelo de Curie-Weiss é meio como se fosse um modelo de Ising, mas todos os spins interagem entre si. Ou seja, todos os átomos estão interagindo exatamente com a mesma intensidade entre si. Essa parte não realista, né? Porque a interação ela decai com a distância. Então você basicamente teria a seguinte Hamiltoniana do tipo Ising. Eu teria H menos A, somatória, com a condição que o I é menor que o J, e sigma I, sigma J, sobre todos os sítios I da minha rede. A ideia é que eu vou escrever isso aqui como sendo essa somatória aqui I menor do que J. Você pode escrever como uma metade, por exemplo, do pedaço que é I menor que J e I maior do que J. Você tem uma simetria, assim, I e J são só nomes. Aqui, então vai ser menos A sobre 2 vezes a somatória de I indo de 1 até N, a somatória de J indo de 1 até N, com a condição que o J é diferente do I, sigma e sigma J. E agora posso reescrever isso aqui como uma soma de todos os termos I e J, só tenho que tirar da soma a parte em que o J é igual ao I, que vai dar uma constante, na verdade. Você vai dar menos A sobre 2, somatória I e J indo de 1 até N, sigma I, sigma J, menos soma I igual a 1 até N. E agora eu vou estar somando exatamente os valores, tá escrito J igual a I. Então eu vou ter aqui sigma I ao quadrado. Só que, como eu estou falando do modelo de Ising usual, tem um sigma I que é só mais ou menos 1. Então, isso daqui é 1, essa soma vai me dar N, isso vai só me contribuir com uma constante na minha energia livre, na minha energia total, e eu posso jogar fora a constante, como se eu estivesse simplesmente mudando qual zero da minha energia. Então, a Hamiltoniana do Curie-Weiss vai ser basicamente menos A sobre 2 vezes essa somatória aqui. O ponto é que agora essa somatória ela também é um quadrado. É simplesmente soma de I de 1 até N. Sigma é quadrado? Não. Quadrado da soma. É basicamente a fatoração de somas duplas em um produto de duas somas, que a gente fez várias vezes, a gente faz direto quando a gente está mexendo com funções de partição. Está aí aparecendo aqui na Hamiltoniana. Agora, o ponto é que isso daqui tem um problema, essa Hamiltoniana, que vem exatamente do fato de eu estar considerando interações de longo alcance. Se todo mundo interage com todo mundo sem a intensidade diminuir, eu estou mexendo com interações de longo alcance, a gente tem que lembrar que o princípio canônico não funciona com interações de longo alcance. E o grande problema é que eu preciso que isso aqui seja uma função extensiva. E do jeito que ele está escrito aqui, isso daí não é uma função extensiva. Porque, por exemplo, isso daqui que eu tenho escrito aqui é exatamente a magnetização estocástica, que é uma variável extensiva. Em termos da magnetização estocástica, o Hamiltoniano é menos A, magnetização ao quadrado, sobre 2. Então, se eu dobro o tamanho do meu sistema, eu não vou dobrar a energia, eu vou quadruplicar a energia, porque eu vou estar dobrando a magnetização estocástica. Então, para corrigir isso, a gente mexe aqui na intensidade A, ou seja, à medida que o meu sistema vai crescer, eu vou fazer as interações serem mais fracas para compensá-las serem de longo alcance. E a ideia é que eu vou fazer um A, que seria basicamente J, sobre N. É como se cada spin estivesse interagindo em média com um ou outro spin, apesar de eles estarem interagindo com todos os outros. Então aqui, com essas correções para
nossos contos daqui para frente realmente fazerem sentido, a gente vai ter o seguinte. Uma forma interessante de reinterpretar essa hamiltoniana é considerar que a magnetização estocástica vai ser igual a isso daqui, certo? Então a magnetização estocástica por partícula, ou seja, 1 sobre n, vezes isso daqui, vai... Por isso que aparece aqui na minha hamiltoniana da seguinte forma. Rivais, eu tenho aqui menos j sobre 2, somatório de i, igual a 1 até n, sigma i vezes magnetização estocástica. E agora, isso daqui eu posso pensar como sendo uma hamiltoniana do tipo do num paramagneto. Vocês teriam uma coisa assim, menos mi, soma i igual a 1 até n, sigma i b. E fazendo a correspondência entre os dois é como se eu tivesse um b, que seria basicamente menos j sobre 2.000 vezes magnetização estocástica. Você tem um termo aqui de correção para mexer com acoplamento, essas coisas, e menos não, mais. E você vai aparecer aqui a magnetização estocástica. Você está mediando a interação entre os spins através dessa magnetização estocástica. E esse B é mais ou menos como se fosse o campo elétrico já gerado por todos os spins. Ou seja, é como se fosse, que é basicamente como se cada spin estivesse interagindo com um campo magnético externo, só que esse campo magnético ele é o campo magnético médio gerado pelos spins. Daí que vem o nome de isso aqui ser um modelo de campo médio. Tradicionalmente esse nome campo médio é dado para qualquer sistema onde todo mundo interage com todo mundo. Até mesmo sistemas onde você não tem hamiltonianas é comum, assim, processo estocástico, se chamar o modelo de campo médio, seja, é um modelo que está todos os agentes interagindo com todos os agentes. Então a gente tem isso daqui, é basicamente essa interpretação do que significa o hamiltoniano do Cohn-Weiss. Agora eu vou reescrever isso daqui da seguinte forma. Vou voltar lá para a situação onde eu estou simplesmente vou escrevendo minha hamiltoniana em termos da magnetização estocástica. E agora eu vou colocar um campo externo mesmo, de verdade. Vou colocar aqui um menos BM extra. Ou seja, você tem aqui esse termo que está vindo do campo médio de todos os spins, ou seja, o campo induzido já pelos spins. E aqui eu teria um campo externo. Ok? E agora, o ponto é que isso daqui é basicamente o seguinte. Eu tenho aqui uma energia que é uma função inteiramente da magnetização. Então eu vou fazer o caminho pelo teorema de Laplace explorando isso. Ou seja, eu tenho aqui uma energia, vai ser uma energia que é uma função da magnetização, que é igual a menos Jm² sobre 2n menos Bm. Para poder usar o termo de Laplace para tirar a energia livre, vou definir a seguinte energia livre fenomenológica, vai ser o M menos kBt vezes Ln da multiplicidade da magnetização, ou seja, quantos microestados eu tenho tais que a magnetização estocástica é emissão. Então eu vou precisar resolver isso daqui, que é um problema meio no estilo microcanônico. Agora você para pensar, como você está sempre precisando calcular essas multiplicidades, você resolver um problema do canônico através desse método do Laplace é meio com um jeito de você pegar uma solução de tipo microcanônico e transformar numa solução do tipo canônico. Essa é uma interpretação que está acontecendo aqui. Então vamos lá, vamos definir algumas variáveis. N mais é o número de spins up, N menos é o número de spins down. Com isso daqui eu tenho que o número total de partículas N mais N menos, e a magnetização estocástica N mais
menos n menos. Então agora com isso daqui, fica trivial que o ômega vai ser simplesmente combinação de n mais. Você tem que simplesmente escolher. Você vai ter um número fixo de spins up que correspondem ao m, e aí você tem só que escolher quais spins vão estar apontando para cima e quais vão estar apontando para baixo. Então eu tenho que só achar quem é o n mais e quem é o n menos, que isso aqui, né, vai dar n fatorial, n mais fatorial, n menos fatorial. Se eu achar o n mais e o n menos, eu acho o ômega. Agora, olhando essa equação aqui, é simplesmente um sistema linear. Se eu somar as duas equações, eu vejo que n mais vai ser m mais n sobre 2. Se eu pegar essa e subtrair essa, eu tenho que n menos vai ser n menos m sobre 2. Logo, ômega de m vai ser n fatorial, n mais m sobre 2 fatorial, n menos m sobre 2 fatorial. Vamos agora usar Stirling aqui para simplificar as coisas. Basicamente eu quero me livrar do n nessa brincadeira. Nessa primeira passada eu consigo cortar as exponenciais. E agora eu vou pegar essa, para não precisar ficar escrevendo tudo, esse n elevado a nzão, eu já vou escrever como n elevado a nzão mais mzão sobre 2 vezes n elevado a nzão menos mzão sobre 2, para já simplificar esse com esse com esse. Fazendo isso eu tenho 1 sobre, aqui eu vou ter 1 mais mzinho sobre 2, nzão mais mzão sobre 2, 1 menos mzinho sobre 2, nzão menos mzinho sobre 2. E daqui eu tiro que o logaritmo natural do ômega vai ser simplesmente menos n, vou ter 1 mais mzinho sobre 2, ln de 1 mais mzinho sobre 2, mais 1 menos mzinho sobre 2, ln de 1 menos mzinho sobre 2. Agora, jogando aqui na minha energia livre, eu vou ter que f de m vai ser igual a menos j, m ao quadrado sobre 2n, menos bm, mais kbtn, vezes esse pedaço aqui, vai dar 1 mais mzinho sobre 2, ln de 1 mais mzinho sobre 2, mais 1 menos mzinho sobre 2, ln de 1 menos mzinho sobre 2. Escrevendo agora só em termos das funções por partícula, você vai ter f de m vai dar, aqui eu vou ter que dividir por nzão, aqui vai aparecer m ao quadrado, então divido por n ao quadrado, vai me dar menos j mzinho ao quadrado sobre 2, aqui vai me dar menos b mzinho mais kbt, 1 mais mzinho sobre 2, ln de 1 mais mzinho sobre 2, mais 1 menos mzinho sobre 2, ln de 1 menos mzinho sobre 2. Agora, uma vez que eu fiz isso daqui, a energia livre termodinâmica vai ser igual ao mínimo sobre a magnetização do F de mzinho, e o mzinho que vai minimizar vai ser exatamente a magnetização que eu vou observar. Então aqui eu vou derivar essa função com respeito à magnetização, isso vai me dar menos j mzinho, mais não, menos b, escrever isso aqui como sendo 1 sobre beta já. E agora aqui eu vou ter que derivar isso daqui. Um truque para derivar esses caras, que eles são sempre do tipo x ln de x, é pensar sempre numa regra cadeia. Você vai estar derivando essa função, que vai ser ln de x mais 1, e depois você vai estar multiplicando pela derivada que está dentro do argumento. Então aqui, nesse caso, a derivada dentro do argumento vai ser 1 meio. Então aqui eu vou ter ln de 1 mais m sobre 2 vezes 1 meio mais 1 meio. E aqui vai ser menos 1 meio. Então aqui eu vou ter menos
1 meio ln de 1 menos m sobre 2 menos 1 meio, esse cara, conta com esse. E agora finalmente isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou passar esses caras pro lado direito e multiplicar pro beta. Fazendo isso eu vou ter aqui 1 meio vezes ln de 1 mais mzinho sobre 2 menos ln de 1 menos mzinho sobre 2 igual a beta vezes b mais jm. Agora eu vou passar esses dois multiplicando e vou juntar esses dois logaritmos. Fazendo isso eu tenho que ln de 1 mais mzinho sobre 1 menos mzinho vai ser igual a 2 beta b mais j mzinho. Agora eu vou tirar a exponencial dos dois lados. 1 mais mzinho sobre 1 menos mzinho vai dar exponencial de 2 beta bzão mais j mzinho. Passar esse 1 menos mzinho multiplicando para cá. Agora eu vou isolar o mzinho que está fora da exponencial. Mzinho vai ter 1 mais exponencial de 2 beta b mais jm vai dar aqui exponencial de 2 beta vezes b mais jm menos 1. E agora eu vou passar esse cara dividindo para cá. Então, mzinho vai ser igual... Como vocês podem ter percebido, isso aqui não vai dar para chegar numa expressão analítica para mzinho, mas isso daqui que eu estou fazendo vai me permitir tirar uma solução gráfica para a gente interpretar o que está acontecendo. Agora, aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo, tanto aqui quanto aqui, exponencial de menos beta, b mais j, mzinho. Se eu fizer isso, aqui em cima vai aparecer um seno hiperbólico, aqui embaixo vai aparecer um seno hiperbólico, isso tudo vira uma tangente hiperbólica. Então eu tenho aqui mzinho vai ser igual a tangente hiperbólica de beta b mais jm. E agora, como essa parte aqui dentro é mais complicada, eu vou tirar o arco tangente hiperbólico dos dois lados para chegar na seguinte conclusão. Que o arco tangente hiperbólico de mzinho seja igual a beta vezes b mais jm. Agora, isso aqui fica razoavelmente fácil de usar um método gráfico, que eu só preciso desenhar o gráfico do arco tangente hiperbólico e eu posso agora estudar o que acontece quando eu vario diferentes retas em termos do mzinho. Isso vai me permitir, por exemplo, tirar quem é o mzinho. Vai permitir tirar quem é a magnetização sem precisar nem falar de qual é a energia livre, qual é a função de partição. A função de partição vai ser só uma função do mzinho. Se a energia livre vai ser uma função do mzinho através disso daqui, eu vou, na verdade, estar interessado em quem é o mzinho, não no f. Fazendo então esses gráficos, a gente vai ter uma coisa assim. Aqui eu teria mzinho. O gráfico do arco tangente hiperbólico é uma coisa assim. Ok? Vamos olhar primeiro o caso do campo nulo, ou seja, corresponderia ao caso de eu ter ou não uma magnetização permanente. Então aqui você vai ter basicamente, quando B é zero, você tem do lado direito uma reta que está passando pela origem. Então você tem basicamente duas possibilidades. Eu posso ter uma reta assim, ou eu posso ter uma reta assim. Agora, ponto, esses pontos de cruzamento entre a reta e o arco tangente hiperbólico, eles vão ser sempre pontos extremos da minha energia livre. Que exatamente essa aqui é a solução de f' tio m igual a zero. Ou seja, são os pontos extremos da minha energia livre fenomenológica. Quando eu estou nessa situação que eu tenho só um único mínimo, eu vou ter aqui que eu não tenho nenhuma magnetização, ou seja, eu só teria uma energia livre
com a seguinte cara. Eu tenho um mínimo exatamente em m igual a 0. Agora, quando a tangente aqui da reta se torna grande o suficiente para eu passar a ter outras soluções aqui, é exatamente aquela situação da transição de segunda ordem que está acontecendo aqui. Os dois mínimos aqui e aqui, os dois extremos aqui são mínimos, o cara aqui no meio vira um máximo, e agora você passa a ter magnetização permanente. Você pode estar com o seu sistema aqui, que ele está magnetizado para baixo, ou ele pode estar aqui, que ele está magnetizado para cima. Agora, uma outra possibilidade é se eu tiver um campo diferente de zero. Aqui, orcotangente hiperbólico de novo. Se eu tenho um campo diferente de zero, a minha reta vai passar ou aqui, supondo que o B seja maior do que zero, para efeito da discussão. Eu posso ter uma reta passando aqui, ou eu posso ter uma reta passando aqui, por exemplo. Essa primeira situação aqui seria uma situação onde a minha energia livre está assim. Ou seja, eu tenho uma magnetização, ela é positiva, não tem nenhuma discussão. Agora, essa reta aqui seria uma situação onde a minha energia livre tem um estado metastável. Vocês têm aqui isso aqui vai ser um mínimo local, isso é um máximo, e esse daqui vai ser o mínimo global. Você vai ter uma coisa assim, para sua energia livre. Então, ou seja, você tem uma magnetização de equilíbrio positiva, mas você pode estar com o seu sistema preso numa magnetização negativa, mesmo com o campo apontando na direção oposta. Ou seja, o campo induzido pelos spins consegue ser grande o suficiente para criar uma barreira para eu me alinhar com o campo magnético externo. Isso aqui, de novo, está ligado com esterese. Vai ter uma coisa assim, por exemplo, você pode imaginar que eu estou agora mexendo no campo magnético externo, e aqui eu estou olhando minha magnetização. Então eu começo no sistema aqui, desmagnetizado, daí eu vou aumentando o campo magnético, ele vai basicamente seguir o mínimo global, até chegar aqui nesse ponto, daí eu vou agora diminuindo a minha magnetização, ele tenta fazer uma coisa assim, na verdade. Até chegar nessa posição aqui, que ele vira, esse estado magnetizado positivo vai ser um estado que é metastável, ele continua aqui, finalmente tem uma magnetização negativa, e aí se você começar a mexer na direção oposta, ele faz uma coisa assim. Você tem nesse sistema também ainda essa esterese.